Olá, pessoal. Estamos eu aqui, o professor Jonas, a colega professora Isis, colega professora Patrícia. Então, nós estamos falando um pouco sobre essa temática do gênero, né? E para iniciar essa nossa conversa, eu vou, então, compartilhar a apresentação para que todo mundo assista ao vídeo que nos foi, o qual a gente utilizou para aplicar, então, com as turmas na escola e para, então, debater um pouco mais e refletir sobre esse tema tão importante que é o gênero, tanto nas aulas de educação física e em relação aos esportes em geral, tá bem? Então, vou apresentar aqui. Ai, apareceu agora. Vou aumentar a tela. Então, esse é o vídeo que, então, nós levamos até as nossas turmas, né? Para debater, então, o assunto sobre gênero. Vocês também pausaram, né, na hora para perguntar para os alunos, também, né? Uhum. Sim, sim. Pausamos na hora de perguntar para os alunos. Interessante, então, né, pessoal? Esse foi, então, um vídeo que a gente aplicou, então, que os professores do PREF pediram para a gente aplicar. Quinto ano e para uma turma de nono ano. Não sei vocês, meninas, mas, para mim, as duas turmas, elas tiveram uma reação bem impactante, que nem aqui os atletas que responderam, né? Então, a gente percebeu que todos ficaram espantados. Importante também observar que nenhum aluno citou o nome de atleta mulher, assim como no vídeo, né? Todos lembraram de atletas Exatamente. homens, né? É. No quinto ano, a maioria da turma até não soube opinar sobre o surf, né? Porque não conhece nenhum atleta do surf. Já no nono ano já tinha alguns que conheciam, Medina, né? Os principais atletas ali. E todos ficaram impactados com o vídeo depois, né? E refletiram um pouco, né? Por que ninguém citou uma mulher? Então, a pergunta que a gente fez, né? Fez um roteiro com uma pergunta para dialogar e debater é por que isso acontece, né? Então, eles reconhecem que quando se fala em esporte, se lembra muito da figura do homem, né? E isso se reproduz, por vezes, na escola, por parte de alguns alunos, né? E acaba criando alguns conflitos também em relação a isso, né? Uma das alunas do quinto ano, ela relatou que na escola, na outra escola que ela estava, antes de vir para cá, ela estudava com um menino e ele disse para ela que as meninas não podiam jogar junto no campo, né? Então, provavelmente ele falou isso muito pela influência da sociedade, né? Daquilo que está imposto culturalmente na nossa sociedade, né? E a mídia,
ela só mostra homens jogando em campo e por isso que ele acabou, então, e também da própria experiência, né? Que é aquela construção das experiências desde pequeno, proporção, né? Eu penso, né, sem querer te interromper, mas a própria proporção que ela dá, né, para o sexo masculino e para o sexo feminino, ela já faz esse preconceito, né, de certa forma, né? Uhum. Eu aproveitei essa fala, né? Então foi debatido com a turma, né? Para que eles pudessem também compreender que nós, no nosso papel, enquanto escola, a gente não pode aceitar esse tipo de fala, né? Em qualquer espaço, né? E que a gente está, que a gente frequenta, primordialmente na escola, que é um espaço onde meninos e meninas, eles têm o mesmo direito, né? De aprender sobre todos os conteúdos da educação física escolar, né? Então eu percebo como importante que os alunos, eles precisam entender isso, né? Aceitar as diferenças, entender também essas diferenças para também conseguir refletir sobre isso, né? Então, na turma do quinto, eu percebi que eles não compreendem tanto essa questão das diferenças entre o menino e menina, não se deram conta, né? Nunca pensaram nessa... Não se deram conta, mas eles já fazem parte desses grupos, né? Claro, Já se claro, mas depois que tu conversa, né? eles já vai automático na cabeça deles, eles já percebem, realmente, tem diferença tanto natural, né, biológica, quanto também dessa questão das experiências que eles tiveram durante a vida, né? Aquilo que é imposto socialmente, né? Até o que os pais, né? Que nem como eu fiz com os pequenos, né? E com o ensino médio. Né? Até fiquei meio assim, né? Como eu te comentei, vou fazer com os pequenos, não vai dar muita, né? Mas por fim, nossa, né? Superaram as expectativas do que falaram. Xingaram pai, xingaram um monte de coisa. Né? E aí todos só mencionaram atletas de sexo masculino e no surf realmente foi essa dificuldade, né? O terceiro ano eu já sabia, conhecia já o Medina, que agora já tem uma representatividade, né? Mas antes eu acredito que, né, os pequenininhos ali não. Só o que me chamou bastante atenção, além dessas questões todas que foram abordadas, que com o primeiro ano eu pedi para que eles registrassem os desenhos, né? Depois. Porque daí, como tu não consegue colher muita coisa, né? Eles, né? Quem é esse aqui fazendo gol? É o Inter, né? Aquelas coisas assim, né? É um atleta, é uma pessoa. Daí tu vai tentando evoluir para ver o que eles vão falando, né? Aí tinha 2 meninas só e um menino, porque tava chovendo um monte aquela quarta-feira de tarde. E aí o menino desenhou ele pulando corda. E ele, né, aula de educação física que eu fiz o título em cima, ele fez todo coloridinho, assim, eu achei muito interessante, né? E as 2 meninas fizeram 2 meninas chutando a bola e fazendo gol, entendeu? Então eu acho que no próprio desenho ela já deu para tu perceber que elas, né, eles pegaram, né, eles conseguiram compreender, né, representaram dessa forma. E os mais velhos ali, uma menina se identificou bastante, falou bastante tudo, e na hora de fazer a dissertação ela escreveu, nossa, 2 folhas, escreveu um monte, ela fez um desabafo, assim, e também foi bem interessante, e tudo só menino, né, e ela gosta de esporte, e ela, porque eu estava só esperando para ver que ela gosta de jogar bola, né, e daí ela também só falou, homem dela disse, entendeu, ela se chocou com aquilo ali, foi bem interessante, foi bem pertinente, tanto para os pequenos, quanto para os mais velhos, né. E tu chegou a fazer... Sabe que eu apliquei com 3 turmas de 6º anos e com uma de 7º. A turma de 7º ano até assim ela foi bem calada, sabe? Eles não se manifestaram muito, né? Só a mesma questão de vocês, assim, né? Ficaram espantados é bom ver a reação deles, né? Quando eles viram que abriu a imagem ali no vídeo e eram mulheres que tinham feito o gol, a cesta. Eles fizeram né? Fizeram olharam assim. Aí questionei se eles conheciam atletas, né? Eles não, a maioria disse que não conhecia ninguém. E também citaram a questão da mídia, né? Que, por exemplo, assim, a televisão passa um jogo de futebol masculino, mas não passa um jogo de futebol feminino. Aí, assim, com as outras modalidades também, né? Os 6º anos já foram bem mais participativos, né? Eles citaram nomes alguns citaram os nomes de atletas, coisas. Teve uma aluna que inclusive, ali apareceu a imagem, né, do gol. Teve uma aluna que mencionou o nome da Marta, meio tímida, assim, mas ela em tom de pergunta, foi a Marta. Apareceu então. Assim, né? Aí depois eu questionei ela, eu digo assim, tá, por que tu pensou na Marta? E ela, não, professora, porque eu gosto dela, eu acompanho ela, né? Então, num rol de
3 turmas, né? Já é alguma coisa, né? Já é um resgate. Já é um resgate, né? Uma aluna do nono também, ela relatou essa questão da Marta, que recentemente passou um torneio feminino, passou os jogos da seleção de uma forma um pouquinho mais abrangente pela mídia, né? Infelizmente são esses raros casos que elas aparecem, que as jogadoras aparecem. E a Marta é uma personagem que ela tenta, nesses momentos, falar sobre essa desigualdade que existe, né, entre o futebol masculino e o futebol feminino. Ela pede por mais valorização, né? E uma aluna citou essa questão, que ela viu isso, né? Então ela relatou isso e percebe realmente essa influência das mídias. Essa carência dessa categoria de base, eu vejo, né? Porque daí se tu não tem uma base, tu não tem representatividade. Sim. Nossa, é muito difícil a menina se destacar, porque ela pula barreiras imensas e cada vez mais, né? E para tentar conseguir um objetivo, porque não tem realmente oportunidade dentro das categorias de base, assim. Não tem nada muito para menina, é tudo para menino. Tu tem filho, como eu tenho 2 filhos, tu pode botar em escolinha de tudo, né? Só não de cricket, mas de tudo tem, né? Agora a menina não forma grupo, né? As meninas brincam de boneca, fazem isso. Então essa questão de representatividade, eu acho que a gente tem que tentar conquistar, e é a partir dessas iniciativas, tipo, que nem nos Estados Unidos eles têm aquela liga de basquete lá, muito boa, universitária, né? E eles fazem contratos para essas ligas que são novas, de gente entrando, passar na TV, né, por exemplo, que tem que passar o feminino também na TV, essas negociações, né, essas coisas que eu acabo puxando, né, eu penso assim, que deveria ter mais esse incentivo, né, para o pessoal começar a promover mais, né. Sim, verdade. E eu acho que o nosso papel como prof, a gente tenta sempre aproveitar a fala dos alunos, né, nessas conversas, discutir, debater com eles sobre o incentivo que as mulheres recebem, né, de certas práticas esportivas como o futebol, que é muito pouco, e o preconceito que essas atletas sofrem, e o incentivo também que os homens recebem para certas práticas corporais, como a dança, por exemplo, né, também sofrem um certo preconceito, os dançarinos sofrem um certo preconceito. Então, a ideia sempre é relacionar estas falas dos alunos, né, nós debatemos isso no nono ano, conversei um pouco sobre isso também, relacionar, mostrar esses exemplos e ver se aquilo que a gente está fazendo na escola é uma reprodução, reproduzir mais ainda sobre isso, ou se é enfrentar, desconstruir isso, né? Eu acho que isso é importante, né? Então, os alunos, eles até relataram que eles percebem que as aulas sempre são mistas, eu acredito que vocês também conseguem já fazer essas aulas mistas, e como é um direito de todos os alunos, né, ter essa aula de todos os conteúdos e para todos, né? Então, é importante a gente relatar isso, que a gente está tentando fazer o nosso papel, né? Isso, diminuir esse abismo, né? Diminuir esse abismo, né? Através de reconstruções, exatamente. Preconceitos que vocês sabem que eu trouxe para discussão com eles justamente essa questão para dentro da aula de educação física, né? Vendo ali o vídeo, tudo, as reações deles, aí depois eu questionei. Eu digo, bom, vamos para a aula de educação física agora, né? Eu digo assim, por que quando a gente propõe uma aula de futebol, a maioria dos meninos aceita e as meninas não? E quando a gente propõe uma aula de dança, chove menina e os meninos não querem fazer, né? Aí eles ficaram com aquela discussão, né? Que sempre acreditaram que a dança fosse coisa de meninas, coisa de menina, coisa de menino. E aí eu questionei também, digo, tá, mas vocês acreditam que as meninas não são capazes, não podem jogar bola, né? E os meninos não podem se sair muito bem na dança? Aí foi boa a conversa com eles, né? Eles mesmos se deram conta que eles podem fazer, né? Que isso é uma coisa que vem, é um conceito que vem... A gente deixar de assumir, né? Parar com esse papel de só reproduzir, refletir mais, para a gente conseguir, né? Criar novas metodologias mais ativas nesse sentido, né? Para diminuir, descriminalizar, digamos assim, essa questão de menino e menina, isso que não pode, que isso, que aquilo, né? Acho que é mais ou menos essa questão de autocontrole, achei bacana ali dos textos, né? Que os meninos, tem menino que não tem, né? Ele joga de igual para igual, e né, isso é uma coisa que também é uma conquista, né? É uma conquista, é uma reflexão, né? Então, acho que... E menina também, tem muita menina que também não tem, né? Que deboche, que goza, que... Isso que é aquilo, né? E as aulas mistas, elas contribuem para isso, né? Teve alunos que relataram essa questão, né? Que
quando jogam juntos, quando fazem as práticas juntos, eles acabam entendendo um lado do outro, as dificuldades um do lado do outro, então é importante também nesse sentido, né? Sim. Exatamente. Acho que era mais ou menos isso, né, colegas? Acho que sim. É bem interessante o nosso trabalho com as turmas. Uma pena que, para mim também, como vocês relataram, são poucos alunos que estão vindo nesse primeiro momento. E era uma semana chuvosa, então... Sim, foi bem feia a semana, né? Vieram só aqueles da peleia mesmo que estavam com muita dificuldade pro Classroom, né? No caso do meu, com a plataforma, eram aqueles que estavam com bastante... E o ZAE também tinha bastante de atendimento educacional especializado. Mas foi uma boa experiência, acho que é de valia, né? Para no futuro usar mais vezes também. Sim. Verdade.